Olá pessoal, para finalizar o modelo a gente vai então criar o cinturão dele, que é como se fossem umas faixas passando na barriga, tá? Esse daí eu vou fazer uma coisa bem simples, eu vou também criar um torus aqui. A gente poderia também até duplicar essa nossa geometria que já existe aqui, se a gente quiser utilizar ela. A gente pode fazer, ó, por exemplo, fica até mais fácil. Vamos ver aqui quais são os edges da altura que a gente quiser selecionar. Vamos ver se a gente vai fazer por assim. Ó, dessa altura aqui eu não acho legal porque tem essa edge loop aqui que está passando, tá? Então eu vou evitar de duplicar essa geometria para realmente criar uma faixa aqui. Para criar uma faixa é simples, a gente vai usar a mesma coisa que as faixas da canela. A gente vai criar um pipe em Create Polygon Tools Pipe, Polygon Primitives Pipe, desculpa. E esse daqui então vai ser o nosso cinturão. Pode pôr cinto. Tá, cinto é melhor. Cinto mesh, ok? E aí a gente vai então a ajeitar aqui as primeiras coisas dele, que é a largura e etc. A gente poderia colocar ele um pouco menos grosso, ok? Mais ou menos assim tá bom. Vamos ver mais ou menos a altura dele que a gente precisa para o nosso personagem. Ó, se a gente for ver, a altura dele tá um pouquinho pequena. A gente poderia deixar ele um pouquinho mais grosso. Deixa eu ver. Não, tá até uma grossura boa, tá? Aqui deu uma grossura boa. O que a gente vai fazer então agora é pegar os vértices dele e aumentar de tamanho para que eles fiquem. Na verdade, eu não vou pelos vértices, não, eu vou realmente pelo histórico dele. Eu acho que é mais fácil aumentar só o raio, que ele vai mais para fora, ó, e eu não vou crescer ele em altura. Tá? Eu pego pelo raio. Deixa eu ver aqui, o raio dele tá bom para a gente começar o nosso trabalho. E é isso daí. A gente pode fazer subdivisões aqui, a gente depois adiciona, tá? Vamos lá. Vou primeiro colocar ele na posição que ele deve ser. Então, aqui eu vou escolher aonde aqui no nosso personagem ele é a altura máxima e a baixa dele aqui no front, por exemplo, tá? Então aqui está na altura boa. Aqui no side a gente já vê a altura que ele vai vir. Claro que a gente está dando preferência ao nosso modelo em front, tá? Porque realmente o nosso modelo em front ele é mais confiável para a gente acertar o nosso personagem. A parte traseira dele aqui, essa sim a gente pode subir, deixar um pouco mais alta em comparação aqui, tá? Aqui vocês vão ver que a gente vai deixar ele um pouco antissimétrico. Isso é bom porque vai favorecer a gente, como a gente não precisa fazer o mirror dele, vai favorecer a gente ter um modelo mais bonito assim, tá? Aqui, ó. Estou só tirando um pouquinho da simetria dele. Assim, eu acho que tá legal. E o que a gente vai fazer agora é... Deixa eu baixar um pouco aqui essa região. Isso. O que a gente vai fazer agora é colocar ele um pouco mais próximo do nosso modelo. Então, para isso, para facilitar, a gente tem que ver o nosso modelo em Smooth Trace. E a ideia aqui, a gente também vê o nosso torus bem pertinho aqui. Na verdade, não é um torus, desculpa, é o nosso polígono de pipe. Então, o que a gente vai fazer é colocar bem próximo assim, ó, que é a largura que ele vai ter o nosso cinturão, só para a gente não fazer ele voando, né? Tá bom? Eu acho que aí está bem interessante. Eu acho que aqui talvez pode entrar com essa ponta, assim, um pouquinho aqui mais para baixo para diferenciar um pouquinho do outro lado. Isso, um pouco mais para dentro. E vamos ver, eu acho que agora dá para a gente criar nossas... Acho que está grosso, né? Acho que vai dar para a gente criar a nossa faixa, tá? Então olha lá, a nossa faixa está ali e o que a gente vai fazer é organizar para que ele tenha a bordura daqui de cima e da de baixo fixa, né? A gente não vai deixar ela ficar voando. Então, se a gente for ver em Smooth 3, olha lá, ela está bem redonda. Então, não é interessante para a gente. O que a gente precisa é deixar essa borda de cima e de baixo mais fixa. Então, a gente vem aqui nessa região, faz aqui uma linha tanto em cima quanto embaixo, para ela ficar bem, digamos, é firme, né?
A gente chama isso como se fosse, ela não é lisa. Então, ó, vamos lá em 3, de novo a gente vai ver, ela está ali, ó, nossa forma do nosso cinturão, tá? Para facilitar, às vezes a gente muda a cor, igual a gente fez na perna, aqui, ó, a cor do material, mas aqui eu acho que dá para a gente ver. Então, o que a gente vai fazer agora é uma simulação aqui de umas linhas. Então, para facilitar, a gente vai adicionar alguns edge loops. Então, a gente vai adicionar vários edge loops aqui, por exemplo, 3 edge loops pertinhos um do outro. E a gente vai pegar um desses edge loops sem o nosso smooth, a gente vai crescer eles aqui tanto na escala para a gente ver assim como se fosse uma linha ali. Olha lá, se a gente for ver o smooth de novo, ele tem uma linha ali agora, ó. Essa linha que a gente vai criar, simulando que a gente tem alguma coisa ali, tá? Então, essa linha a gente cria algumas e ela vai sustentar para a gente uma ideia de que a gente tem uma coisa ali de faixa, né? Então, a gente dá um extrude assim, a gente cria outra aqui mais perto, porque aí ela fica bem fora da simetria, sempre escalando um pouquinho. Ok, mais um pouquinho aqui mais para baixo. A mesma coisa, a gente pode criar uma bem aqui no meio. Vamos ver como que está com essas linhas. Elas ainda estão todas retinhas, tá? Olha lá, estão retinhas. Mas o que a gente vai fazer é fazer com que elas tenham uma ondulação diferente, né? Para não sejam todas certinhas, certinhas. Então, a ondulação diferente a gente fazer nelas é quando a gente pega aqui alguns dos vértices e faz uma modificação assim, ó. Puxa um pouquinho para cima aqui. Aí esse daqui a gente também puxa um pouco para cima. Esse de cá de baixo a gente puxa para baixo. Esse aqui a gente sobe um pouco. Então é fazendo assim elas terem uma variação. Aí a gente vem um pincel um pouco menor e já começa a dar uma variação um pouco mais próximas uma das outras, né? Que a gente vai ter uma como se fosse uma apertando a outra assim, sabe? E aí a gente consegue fazer uma ideia, tá? Mesma coisa que eu falei, isso aqui pode ser feito na textura. Então depende muito do que tipo de modelo a gente está trabalhando, ok? Qual é a necessidade de ser feito isso na modelagem ou na própria textura? Depende. Depende muito do projeto. Aqui a gente está tentando resolver tudo na modelagem para facilitar na hora da textura. Mas pode ser que seja mais fácil fazer algumas coisas na própria textura, mais rápido, mais fácil. Vamos ver como que ele ficou assim se a gente for ver as ondulações, se elas ficaram boas. Olha, ficaram ondulações bem menos intensas, né? E para não ficar muito grosseiro assim, a gente vai fazer com que ele diminua um pouco essa intensidade dessas linhas aqui, que eu acho que elas estão muito intensas. Então eu pego de novo os edge loops e a gente faz assim um pouquinho menor, porque eu acho que elas ficaram muito grossas. Um pouquinho menor, um pouquinho menos intensas. Só estou puxando para dentro eles, tá? A gente vê como que eles estão. E eu acho que tá muito bom assim a nossa modelagem. Agora a ideia é fazer com que essas partes aqui, ó, que estão meio voando ali, a gente coloque elas para dentro, porque agora a gente pode ver tudo em smooth como que ficou e pega o cinturão mesmo e coloca ele assim encostado no personagem, sabe? Para dar a ideia mesmo de que isso daqui está no personagem, não está voando. Porque agora a gente já pode aproximar bem aqui do personagem. Porque é o modelo que a gente tem. Ok, eu não vejo mais nenhuma parte que está precisando corrigir. Essa daqui está atravessando um pouquinho.
tá aí. Eu acho que está pronto o nosso modelo. A única coisa que eu vou fazer agora, antes de mandar para o Pedro, que vai analisar o nosso personagem, se está tudo certinho com a modelagem, aprovar a modelagem, no caso, eu vou fazer algumas suavizações, principalmente aqui no braço, que se a gente for ver, em Smooth 3, olha lá, ele está com algumas partes em que parece que tá com um empurradinho assim, sabe? Ele tá, ou então tá um pouco mais quadrado. Então eu vou tirar essa parte quadrada do nosso personagem, vou trabalhar na forma da nossa mão, porque a nossa mão ainda está muito assim robótica, né? Ela está aí com todos os nossos edge loops. Eu não vou mudar os edge loops, então não se preocupem, eu vou mudar aqui a mesma, somente a proporção para ela ficar um pouco mais larga aqui. Ela precisa ser um pouco maior também, tá? E eu vou finalizando então agora essa nossa parte de apresentação do nosso primeiro modelo. E só para finalizar com vocês, eu vou mostrar, olha, o que eu vou fazer com o nosso personagem é criar uma câmera de apresentação do nosso personagem para aprovação do modelo, tá? Então, o ideal é a gente colocar ele todo como imagem, o Lumber 1 aqui, que é o Lumber Default, tá? Que é esse cinza. E a gente pode mudar, se quiser mudar, pode mudar o olho aqui. A gente pode dar um hide nessa nossa córnea aqui, que é a parte cristalina dele. E se quiser mudar aqui o nosso olho, não tem muito mistério, é simplesmente uma esfera que a gente colocou alguns edge loops mais para dentro, mais para fora. E a gente vai então aplicar uma rápida material aqui no nosso personagem só para mostrar para o nosso para quem for provar. Então aqui, ó, em Rendering Hypershade, a gente cria os materiais aqui para o olho. Vou adicionar muito rápido, tá? Mas é só materiais que a gente vai colocar um branquinho no olho, uma corzinha no na nossa íris e na pupila. Então posso ver aqui só quem está selecionado e vamos criar aqui rapidão. Por exemplo, esse daqui vai ser o nosso olho, eyeball material. Acrescenta em todos eles o eyeball material, e o eyeball material a gente vai colocar ele como branco, ok? Aí a gente depois cria um outro lumber. Esse aqui vai ser o pupila material, pupil material. Então esse aqui vai ser o preto. O caso do preto, a gente vai acionar essa partezinha de dentro ali. E a gente também vai precisar de um terceiro material, que é o material iris material. No caso, a gente pode pôr uma corzinha, pode pôr azul, pode pôr vermelho. Vermelho não, né? O olho vermelho é feio, mas pode pôr castanho, digamos, né? Ou uma outra cor que vocês acharem que devem, tá? Aqui eu vou fazer bem rápido, eu vou só selecionar, por exemplo, essas faces daqui, ó, que estão no loop, e eu vou pedir um Grow Selection, tá? Então, só para vocês verem que ela está selecionada ali, vou pedir um Grow Selection, que é com o botão Ctrl e direito, a gente perde o Nordeste, então ele vai aumentar a seleção. Eu vou pedir de novo isso, G e G, para ele até ficar nesse final dessa linha, e adiciona aqui o nosso material marrom. Mesma coisa a gente pede para esse daqui, ou seja, eu pego a face, o loop, Grow, G para crescer novamente. Deixa eu ver se precisa mais uma G, ele vai adicionar ali. Ok, agora no meio a gente cria aqui o nosso pupila. Então no caso a gente tem que pegar essa edge loops mais esse do meio. Como eu selecionei lá atrás também, eu vou desselecionar para ele não adicionar material preto ali atrás. Esse daqui vai ser o minha pupila. Olha lá, o nosso olho fica bem mais fácil de ver o personagem como um preview de material, né? Isso é justamente para apresentar para o nosso diretor de arte, o diretor de... Olha lá como fica mais fácil de ver o personagem quando ele tem essas... Mesmo que seja não no tamanho certo da íris nem da pupila, mas já dá para ele ver um pouco melhor o nosso personagem. E aqui o que a gente vai fazer é selecionar todo o nosso personagem. Eu vou salvar essa cena e vou ver ele todo em Smooth 3. Aqui no caso, em Smooth 3 é só selecionar tudo, apertar 3. Ele já vai calcular para a gente tudo redondinho assim, ó. E a ideia é, eu seleciono o nosso personagem e como ele é uma coisa de apresentação, a gente pode vir aqui em Animation, Animate,
turntable. Ele vai criar para a gente uma câmera turntable. Essa câmera turntable a gente pode pedir o número de frames que a gente quer. Normalmente eu peço 360, 280, eu acho que é um tanto bom, 280. Aplica. Ele criou uma turntable nessa vista para esse personagem. Ele até adicionou ela aqui. Para a gente ver a turntable tem que ligar nosso time range, time slider, que é para a gente dar play aqui. Então, por exemplo, aqui está 120, a gente pode pôr 280, que é o que eu tinha colocado no nosso turntable. Ele criou para a gente uma câmera turntable. Olha lá, ela está passando um pouco rápido agora, porque ela não está em play every, ele está em play every frame. Se a gente vê aqui nesse botãozinho, a gente vem aqui em real time e salva como real time, ok? Real time ele vai ver a velocidade que a gente vai realmente estar criando esse turntable. E olha lá, o ideal agora é a gente tirar esse freio que essa câmera dá. Então a gente pode selecionar essa câmera aqui. Esse curso não é um curso básico de 3D, então realmente estou indo um pouco mais rápido. A gente pode vir aqui em Animation, Graph Editor. Veja então a câmera selecionada e vocês vão no grupo acima dela, que no caso é o grupo onde tem nossa câmera, tá? É o grupo do turntable, ele tem aqui a rotação Y e a gente seleciona a curva e pede linear a interpolação dessa curva. Sendo linear a interpolação dessa curva, ele não vai frear e não vai, no caso a gente vê a câmera, né? Ele não vai frear e acelerar enquanto ele estiver chegando no final do nosso modelo, tá? Então, isso daqui eu vou mandar um playblast desse modelo pro Pedro aprovar o nosso personagem. E olha lá, o que eu vou fazer agora é criar esse nosso turntable em Playblast. Então vem com o botão direito na timeline, Playblast, eu venho aqui e seleciono o Options. Eu gosto de QuickTime, eu peço aqui a compressão normalmente H264. Deixa eu ver onde é que ele está. H264, ok? A qualidade a gente pode pôr pode ser 70, 80, 75%, tá bom, né? Porque isso aqui é só um preview. A escala que a gente quer, o tamanho máximo da nossa janela, ele vai pegar da nossa própria janela e a gente pede para salvar esse arquivo. A gente pode pedir ele com o nome que a gente quiser. Aqui no caso a gente só esse nome tá bom, tá? Então ele vai salvar para a gente na nossa pasta Movies. Se a gente der um Playblast aqui, ele vai passar para a gente o nosso vídeo, ele vai rodar o Playblast criando o Playblast da nossa timeline. E esse Playblast eu vou enviar para o Pedro e ele vai aprovar para a gente ou não o nosso personagem. Assim que eu der uma melhorada no nosso personagem, a gente parte para a próxima parte, que é de textura. Isso aí, valeu!